Nós que somos pais, nós temos que ter sabedoria para cuidar dos nossos filhos. Nós temos que ter sabedoria para ensinar a eles a palavra de Deus de uma maneira, de uma forma que os nossos filhos passem a amar a Deus. Que eles não vejam Deus como um fardo, como um peso, porque Deus não é pesado, Deus não é um fardo. E a Bíblia diz aqui em Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina, quer dizer, na palavra, e admoestação do Senhor. Ou seja, cria teus filhos dentro da palavra. Você tem que orar com os seus filhos, ensinar seu filho a orar. Você que tem filho criança, você tem que ensinar teu filho a orar. Você tem que ler a Bíblia com teu filho. Amém? Você é o pastor da tua casa. Você é o sacerdote da tua casa. A responsabilidade de cuidar dos nossos filhos e de ensinar os caminhos de Deus para eles não é da igreja. A responsabilidade não é da escolinha. A responsabilidade de educar não é dos professores da escola, não. A responsabilidade é nossa. E o pai que já tem filhos adolescentes, já tem filho jovem, filho que já tem ali uma opinião formada, não é uma criança, você precisa mostrar para os filhos através do seu exemplo, do seu testemunho, de homem de Deus, de mulher de Deus, o seu caráter, a sua índole. Seus filhos têm que olhar para você e ver que você vive aquilo que você prega para os outros. Que você verdadeiramente é uma pessoa que mostra Deus na sua essência, no seu caráter, nas suas palavras. É o pai que não mente, é o pai e a mãe que é honesto, que é direito, que não vive falando mal dos outros, que dá um excelente testemunho para os filhos, que na hora da luta, na hora da dificuldade, se mostra seguro na fé. O filho olha e fala: poxa, minha mãe é uma fortaleza, minha mãe é uma mulher de fé. Filhos adultos, quando vem Deus nos pais, eles buscam os pais, eles buscam conselhos nos pais. Você vê que hoje, por exemplo, os filhos, quando passam por problemas, por lutas, eles vão buscar conselhos fora. Eles vão buscar conselhos com amigos. Eles vão buscar conselhos com pessoas de fora. E muitas vezes essas pessoas que estão de fora, elas não têm um testemunho da fé. Essas pessoas não têm nada de Deus. Essas pessoas não possuem os princípios, os valores da fé cristã. Não. Então muitas vezes essas pessoas vão ensinar outro caminho. Às vezes o filho é jovem, e o filho muitas vezes tem medo de procurar os pais, porque os pais são muito duros, são muito rígidos, não tem equilíbrio. Aí eles vão buscar conselhos lá fora, e muitas vezes essas pessoas, não é que elas não têm intenção de ajudar, não. Às vezes elas querem ajudar realmente, mas elas acabam orientando os seus filhos dentro dos seus valores, do que elas acreditam. Então você precisa aprender a conquistar os seus filhos. E ninguém conquista no desequilíbrio, não. Nós temos que tomar cuidado, porque tanto
o liberalismo como o radicalismo são perigosos, é uma linha tênue. Você tem que tomar cuidado com isso, você tem que ter equilíbrio. A coisa, ela tem uma ordem. E se nós obedecermos essa ordem, nós vamos conseguir manter uma boa relação com os nossos filhos, de admiração, de respeito, de confiança. O filho, quando faz uma coisa errada, ele tem que sentir confiança de falar isso para o pai. O filho, quando está envolvido numa situação, às vezes por uma escolha que ele fez, ele acabou se envolvendo no embaraço, numa situação difícil, e às vezes ele está ali, está deprimido, e ele tem medo de expor para a família, tem medo da represália dos pais. Então ele fica ali atribulado, angustiado, sofrendo calado, sofrendo sozinha. A moça fica sofrendo sozinha, o rapaz fica sofrendo sozinho, porque não sente confiança, não tem liberdade para falar dos seus erros com os pais. Por isso é importante que você também tenha a maturidade de falar dos seus erros para os seus filhos. Não todos, mas de você mostrar para eles que errar é humano, você comete erros, mas que eles podem corrigir, como você corrigiu. Pais perfeitos, pais radicalistas, pais que são extremamente rígidos, não conseguem conquistar, trazer os filhos para perto. Cuidado com isso. A coisa, ela tem uma ordem, e a ordem é o seguinte: a primeira coisa primeiro, é a conquista. É a primeira coisa, a conquista. Segundo, o ensino. Terceiro, exortar com amor. Por quê? Porque entenda, preste bastante atenção, por gentileza. Você gosta de ser exortado por alguém que você não conhece? Você gosta de ser chamado a atenção? Não. Mas quando é uma pessoa que você tem admiração, é uma pessoa que te conquistou, é uma pessoa que você tem uma admiração, amor, carinho por ela, e essa pessoa sempre está te ensinando, quando essa pessoa te exorta, você recebe aquilo de bom grado, porque você sabe do amor, do carinho que aquela pessoa tem com você. Você sabe. Então você para ouvir com maior atenção, porque você sabe que aquela pessoa quer teu bem. Agora, quando é um estranho, não é assim. Imagine você chamando a atenção ou exortando o filho dos outros. Você acha que aquela criança ou adolescente vai receber aquilo de bom grado? Imagina você chamando a atenção do filho de outra pessoa. É claro que ele não vai aceitar. Por quê? Porque você não o conquistou. Então a primeira coisa é a conquista. Como é que eu conquisto? Sendo radical? Não. Desequilibrado? Não. Mas eu conquisto através da atenção, do carinho. Eu conquisto através da aproximação. Tem pais que tratam os filhos como se os filhos estivessem num quartel general, em que os filhos têm que ficar batendo o quê? Continência. Sim, senhor. Não, senhor. Sim, senhora. Não tem uma relação de amizade, uma relação próxima, uma relação de amigos, porque o pai, a mãe tem que ser amigos dos filhos, tem que ter uma relação aberta, uma relação de respeito, claro, de temor, claro, mas uma relação aberta, que os filhos, eles tenham liberdade para falar. Agora tem pai que coloca o filho e fala: senta aí que agora você vai ouvir. Senta aí que agora você vai ouvir. Presta atenção. Olha para mim. O filho já fica como? É complicado. Então, primeiro, conquista. Depois, ensina a palavra de Deus para ele. Ensina ele e ela a amarem a Deus, temerem a Deus, ser fiel a Deus.
Ensine os princípios e valores cristãos. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, quando grande jamais se desviará dele, ainda que saia da presença de Deus. Vai ser como um filho pródigo, ele sabe o caminho de volta. Sabe por quê? Porque você ensinou para ele. E terceiro, exortar. Por quê? Porque eu só posso exortar, corrigir, quando eu ensino. Porque se eu não ensino, que credibilidade, que moral eu tenho de cobrar alguém que eu não ensino? Se eu não disser: olha, faz assim, meu filho, vai por aqui, olha, toma essa decisão, olha, cuidado com isso, preste atenção, olha, é assim. Se você não ensinar, como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou dizer assim: meu filho, você não lembra como eu te ensinei? Você não lembra como eu falei? Aí você tem condições de exortar. Exortar com amor. Tem hora que você tem que chamar atenção. A Bíblia diz que tem hora que você tem que usar uma vara também. Você tem que corrigir. Mas você tem que fazer isso com amor. Amém? Você já viu aquela coisa? Bate e assopra. Bate, mas assopra. Chama, ó. Você está apanhando por isso, por isso, por isso, por isso. Eu não quero. Rapaz, isso dói demais. Dói mais do que uma surra. Então aprenda isso. Porque senão os teus filhos vão pegar raiva de você. Vão pegar raiva da palavra. Vão pegar raiva da igreja. E aí quando eles atingirem uma idade, que eles vão ter um pouco mais de liberdade, sabe o que eles fazem? Eles vão embora, que é o que a gente vê acontecendo. Você vai para onde? Vou morar com a minha amiga. Você vai para onde? Não, eu vou morar sozinha, vou morar sozinho. Sai de casa. Então busque criar uma relação boa com seus filhos. E tome cuidado, você tem que ver o que o seu filho assiste. Você tem que prestar atenção no que ele aprende. Você tem que prestar atenção nos professores dele. Você vai para a escola, vai levar o teu filho a criança, preste atenção. Então preste atenção. Preste atenção. Você tem que perguntar para o teu filho o que ele está aprendendo aonde? Na escolinha. Você tem que perguntar: te ensinou o que hoje? Alguém te chamou a atenção? Falou o que para você? Você tem que saber, você tem que perguntar. Porque às vezes a criança está sofrendo o quê? Calada. Às vezes o adolescente está ali sofrendo bullying na escola. Aí chega em casa todo dia triste. A mãe não entende por que ele está assim. Ainda muitas vezes pensar assim: essa menina não gosta de estudar. Esse menino é burro. Ele não gosta de estudar não. E às vezes ele está passando por uma situação na escola de constrangimento. Ele está com vergonha. Ele passou por uma experiência e ele não está bem. E se você não tiver a sabedoria divina, sabedoria de Deus, para se aproximar, para o teu filho ver em você um porto seguro, alguém que ele possa desabafar, confiar, ele vai desabafar, ele vai confiar em quem? Amém? Então, invista nisso. Amém, pessoal? Nós temos visto aí muitos filhos se perderem. Inclusive, filhos que nasceram aonde? Nasceram aonde? Dentro da igreja. E hoje estão lá fora, usando droga, cheirando cocaína, fumando maconha, se prostituindo, bebendo, virando noites e mais noites na balada, abandonando os estudos, não querem trabalhar, moças engravidando ainda adolescentes, filhos que estão presos, mas pessoas que nasceram aonde? Nasceram dentro da igreja, mas se perderam. Então aprenda isso. Primeiro, conquiste. Segundo, ensine. Terceiro, exorte. E faça isso em amor. Amém? Abraça, por favor, os seus filhos. Se você está com seu filho aqui,
Abrace ele, por gentileza. Em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós oramos, meu Deus, pelos nossos filhos. Nós oramos, meu Deus, principalmente, meu Pai, pelos pais. Que o Senhor, meu Deus, venha dar sabedoria. Que o Senhor venha dar direção. Meu Deus, nós temos atendido as pessoas durante esses anos. E o que nós recebemos de pais, derramando lágrimas, porque o filho está preso, porque a filha virou a cabeça, filho saiu de casa, abandonou os estudos, passou a beber. Oh meu Deus, dê sabedoria para nós, pais, mães, para que possamos ensinar a palavra, para que possamos ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor, meu Pai, e não ver o Senhor, não ver a Tua palavra como um peso, meu Pai, por causa da nossa rigidez. Então nos dê sabedoria. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Muitas vezes, meu Pai, pecamos pelo excesso, e nós sabemos que todo excesso, ele esconde uma falta. Às vezes é algo que está faltando em nós, e por isso somos excessivos. Então nos dê direção, meu Pai, nos dê sabedoria, guarda os nossos filhos, proteja a nossa casa, guarda os pais, dê sabedoria aos pais. Oh meu Deus, que a nossa casa seja uma bênção, que os nossos filhos sejam uma bênção. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e todos os que creem, digam amém e graças a Deus.